Matemática e Física para Programação de Jogos. Esta é a parte 3 da sequência de vídeos sobre colisão e movimento. No vídeo anterior, discutimos colisão e movimento no caso unidimensional. Agora que entendemos um pouco da conservação do momento, podemos ir para o caso bidimensional. Utilizaremos alguns conceitos de vetores e deixarei na descrição alguns vídeos sobre cálculos de produto escalar, projeções e componentes ortogonais. Na tela que vocês estão vendo, temos o GeoGebra com um modelo de colisão bidimensional. Ele nos ajudará a entender o que está acontecendo no momento em que os círculos colidem. Este modelo, neste momento, está configurado para coincidir com o caso unidimensional. Temos, na esquerda, dois círculos identificados por C1 e C2 que representam os objetos em movimento. Reparem os vetores V1 e V2, que representam as velocidades desses objetos. Na tela direita, vemos a representação dos vetores de velocidades no ponto de contato, o ponto OC, que corresponde ao ponto C da janela da esquerda. Essa tela ficará mais interessante quando colocarmos os vetores velocidades distribuídos pelo plano. Vamos movimentar os vetores V1 e V2 através dos pontos Vzão1 e Vzão2. Repare que surgiram novas informações na tela direita. Uma informação importante em ambas as telas é o vetor normal, que está destacado em vermelho. Ele é o vetor obtido entre a diferença dos pontos centrais dos círculos. Ele é fundamental. É ele que nos permitirá decompor as velocidades para que seja possível trabalhar de maneira bidimensional da mesma forma como trabalhamos unidimensionalmente. Ao decompor as velocidades em relação ao vetor normal, surgiram velocidades normais e tangenciais. Reparem nesses vetores na tela da direita. Eles estão identificados por V1n, V1t, V2n e V2t. Observe que V1c é a velocidade composta de V1n somado de V1t. Reparem nos valores numéricos. V1c possui o mesmo valor de V1. O mesmo ocorre para a velocidade V2. A componente normal da velocidade é a projeção vetorial da velocidade ao longo do vetor normal. E a componente tangencial é a componente ortogonal da velocidade em relação ao vetor normal. A componente normal das velocidades é a componente que, de fato, está na direção da colisão. É ela que deverá ser utilizada como base de cálculo das novas velocidades. E, agora é como se estivéssemos no caso unidimensional. Podemos aplicar a projeção escalar para obter as velocidades escalares ao longo da normal, para aplicar o modelo apresentado na parte 2. Para obter a velocidade final, também será necessário calcular a componente tangencial. Ela é a componente ortogonal do vetor velocidade em relação ao vetor normal. Repare em V1t e V2t. É importante observar que as componentes tangenciais preservarão seus valores. É como se elas não estivessem envolvidas na colisão. Para calcular as novas velocidades finais após a colisão, faremos a soma da nova velocidade normal com a velocidade tangencial, gerando a nova velocidade final composta. Vamos observar o modelo para objetos que não estejam posicionados sobre o eixo X. Reparem na tela direita. Este modelo resolverá as novas velocidades para qualquer posicionamento de dois objetos no plano. Irei apresentar o equacionamento do modelo. Do caso unidimensional, chegamos às equações 6 e 7. Elas nos ajudam a encontrar as novas velocidades utilizando a conservação de momento e de energia cinética. Como já dito anteriormente, podemos considerar o caso bidimensional como o caso unidimensional ao longo da normal entre os dois objetos. Para isso, precisamos calcular
O vetor normal no ponto de contato. Projeções das velocidades sobre o vetor normal. Componentes ortogonais das velocidades em relação ao vetor normal. Vamos começar por A. Considerando C1 e C2 como o centro dos círculos 1 e 2, então o vetor normal poderá ser calculado como a diferença entre C2 e C1. Este será o vetor normal no ponto de colisão. O item B nos diz para calcular as projeções das velocidades. Isso é apenas aplicação de fórmulas de projeções. Começaremos com o cálculo da projeção escalar das velocidades sobre o vetor normal. Repare que podemos utilizar também o vetor unitário da normal. Depois, calcularemos a projeção vetorial das velocidades sobre a normal. Isso é necessário para fazer o cálculo da componente ortogonal, que será a componente da velocidade tangencial. Agora precisaremos calcular as novas velocidades ao longo da normal. Para isso, podemos aplicar as equações 6 e 7 utilizando as projeções escalares. Para se obter as componentes normais da velocidade, ou seja, as novas componentes normais, basta utilizar aquele escalar que corresponde à nova velocidade multiplicado pelo vetor unitário do vetor normal. Agora, para obter as novas velocidades finais, basta fazer a soma da velocidade na componente tangencial com a nova velocidade na componente normal. Repare, as componentes tangenciais não sofrem alteração de valores durante o processo do cálculo dessas novas velocidades. O equacionamento deste modelo estará disponível no repositório do GitLab. O link encontra-se na descrição. Até o próximo!